Olá a todos, sejam bem-vindos. O meu nome é Daniel Lourenço, eu sou professor de filosofia e eu quero falar com vocês hoje sobre duas disciplinas que eu estou ministrando em conjunto que estão sendo oferecidas pelo Christian Hall Brasil em uma parceria com o King's College de Nova York. Mas antes de adentrar propriamente nos detalhes dessas disciplinas, eu quero fazer algumas considerações um pouco mais gerais. Tá? Primeiro, para que eu crie um cenário, para que eu possa falar da importância do estudo dessas disciplinas. Tá? Então, primeiro eu quero falar um pouquinho sobre mim, isso é de bom tom, na medida em que vocês não me conhecem. E, em segundo lugar, eu quero falar um pouco sobre educação, especialmente no que diz respeito à formação intelectual de jovens cristãos. Tá? E qual é o papel, qual é a importância do estudo de filosofia nesse processo de formação. Então, em primeiro lugar, como já havia dito logo na abertura do vídeo, meu nome é Daniel Lourenço, e eu sou formado em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu fiz o meu curso de graduação. Eu terminei em 2011 e logo na sequência eu dei início ao meu estudo de mestrado. Terminei o curso no ano de 2013, sempre estudando filosofia antiga, especialmente a filosofia aristotélica. E uma vez terminado o estudo de mestrado, uma vez defendida a dissertação, naturalmente eu dei o próximo passo, que era eu dei início ao meu curso de doutorado, o qual eu vinha concluir em 2017. Mas durante o meu curso de doutorado, no segundo ano, eu tive a oportunidade de fazer um estágio de pesquisa fora do Brasil, na Alemanha, na universidade, na cidade de Munique, num dos centros de pesquisa de filosofia antiga mais importantes da Europa. E a experiência que eu tive nesse centro de pesquisa, esse um ano sabático, poderia dizer assim, foi determinante para o que veio a acontecer depois. Foi um marco tanto na minha vida pessoal como na minha carreira profissional. O que aconteceu importante nesse período? Eu quero dizer, foi determinante ao ponto de que eu posso dizer com toda certeza que eu estou hoje aqui falando com vocês, em grande medida por algumas sementes que foram plantadas naquele período. E o que foi então? A primeira situação importante, a primeira revelação importante que eu tive nesse período foi a percepção, e quando eu falo isso as pessoas ficam um pouco surpresas. Foi a percepção do quão inútil era tudo aquilo que eu estava fazendo. Quando eu digo eu falo nós, os acadêmicos, especialmente os acadêmicos de filosofia, os profissionais de filosofia, né? Eu poderia dizer assim. Eu percebi algo que eu já via, né? Mas eu percebi com maior clareza, né? O quão hermético, o quão fechado, o quão longe de tudo e de todos era aquilo que nós estávamos fazendo. E isso não fazia jus à importância dos temas que nós tratávamos. Isso me incomodava profundamente. E eu pude perceber, quando eu estive nesse período, eu pude perceber isso ainda com maior clareza. Eu consegui perceber isso com maior extensão. É como, me permitam uma analogia, é como quando nós estamos escalando uma montanha. E no processo de escalar, muitas vezes é difícil você ter uma percepção daquilo que está no seu entorno. Mas uma vez que você consegue alcançar um ponto de vista mais privilegiado, um ponto mais elevado nesse processo de subida, e você tem um tempo para respirar com um pouco mais de tranquilidade e observar o seu entorno, então você consegue perceber, ou pelo menos ter a dimensão da onde você se encontra. E foi isso que eu consegui perceber nesse período. E aí eu tomei uma decisão
eu já vinha postergando há muito tempo, mas lá ela se tornou inevitável. Eu me decidi que se eu fosse dar continuidade ao estudo de filosofia, se eu fosse dar continuidade ao estudo filosófico, eu, eu faria em termos distintos, né? Eu não faria mais dentro daquele modelo acadêmico, dentro daquele modelo universitário. Eu ainda não sabia exatamente como eu faria isso, mas eu estava bastante convicto de que eu não faria mais daquele modo, né? E aí eu já vinha, há muito tempo, já vinha orando e pedindo uma sabedoria que eu não conseguia encontrar naquele ambiente filosófico, eu já me pedindo. Então, eu percebi que eu estava num processo desse, um processo de moagem, né, como eu gosto de dizer. Estava sendo preparado para algo. E concomitante a isso, aquele ambiente, eu também comecei, naquela época eu tinha um filho, o meu primeiro filho, já tinha 2 anos, e as questões relacionadas à educação eram questões que sempre me interessaram, são questões que são inerentes à filosofia antiga, a atividade filosófica e a atividade pedagógica, a formação do indivíduo, são coisas na antiguidade clássica que são coisas indissociáveis. A educação e a filosofia, elas são, por assim dizer, são dois lados da mesma moeda. E então eu sempre tive um grande interesse pelas questões relacionadas também à educação. Só na universidade moderna, nessa universidade, nessa estrutura meio essa estrutura totalmente inócua que são as universidades, que são os ambientes universitários por todo mundo. Eu consegui perceber isso nesse momento que eu estava lá na Alemanha. Só num ambiente tão estéril como aquele você consegue ter uma separação entre filosofia e educação, a ponto de elas estarem em departamentos separados. Mas eu não via assim, né? Isso também me provocava um grande incômodo. Então, eu comecei a pensar sobre as questões da educação e percebi nesse processo, né, de pesquisa e, enfim, de buscar algo, eu me deparei com a ideia então do ensino domiciliar e logo eu percebi a importância dessa ideia e o valor. E aí eu me decidi, eu e minha esposa, estando lá, nós tomamos essa decisão conjunta de educar os nossos filhos. E eu já tinha também presente em mim a ideia de que eu não mais compactuaria com aquele tipo de estrutura. Tanto a estrutura acadêmica, universitária, como também a estrutura escolar de um modo geral. E somado a esses elementos, há um terceiro fator que eu deveria ter mencionado logo no início, porque na verdade, na ordem dos fatores, ele é o mais importante. Também eu percebia o quão refratária, isso eu percebi ainda mais na Alemanha, o quão refratária é esse ambiente secular, esse ambiente de formação humana secular, tanto a nível, como eu mencionei, a nível universitário, como o sistema escolar de um modo geral, o quão refratário esse sistema é às verdades fundamentais, às verdades basilares da fé cristã. Simplesmente só quem tentou fazer isso dentro desses ambientes sabe, pode sabe o que eu estou tentando expressar aqui, assim, o quão se tentar trazer para esses ambientes essas verdades, tá? O quão refratário essas pessoas que estão lá são a essas verdades. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de filosofia, né? Quantas vezes eu ouvi que você não pode misturar as verdades da fé com as verdades da razão, tá? Ou mesmo ao se falar, por exemplo, de uma filosofia cristã propriamente, quantas vezes eu ouvi de que isso simplesmente não existia, isso era uma impossibilidade lógica, era algo como um círculo quadrado, tá? É claro que quem tenta fazer isso acaba, de algum modo, sendo ostracizado, acaba sendo deixado de lado, você acaba sendo
sitiado, você acaba sendo deixado de lado, você acaba sendo, por assim dizer, afastado de uma maneira muitas vezes velada, né, de todo o convívio social, por assim dizer. Você acaba se tornando uma espécie de pária. Tá? Então eu percebia isso na carne, mas quando eu estive na Alemanha, então isso se tornou ainda mais sensível. E foi especialmente impressionante porque nessa universidade onde eu estava, também ela não só contém, ela não só hospedava, por assim dizer, um dos maiores centros de pesquisa em filosofia antiga de toda a Europa, mas como também ela se constitui, como também ela é um dos centros de estudos de teologia, tanto protestante como católica, mais importantes da Europa. Então, num ambiente em que você tinha bibliotecas em cujos corredores você perdia simplesmente de vista, não conseguia nem ver o fim, bibliotecas de teologia, exclusivamente, você era praticamente impossível falar de uma integração entre fé, uma integração entre filosofia e fé cristã. Né? E eu via isso com um certo pasmo, né? Com um certo espanto. É como se não houvesse relação alguma entre aquelas verdades. É como se não fosse proibido, de certo modo, relacionar aquelas verdades primeiras que nós encontramos na Bíblia, aquelas verdades que são universais, são verdadeiras para tudo e para todos. Você não poderia usá-las na reflexão sobre problemas, sobre questões filosóficas cuja importância também é universal, também é necessária. Ou seja, são problemas que se colocaram na Grécia Antiga, mas que são problemas que ainda se estendem ao nosso tempo. Eles são relevantes para nós. São relevantes para nós hoje e agora. Tá? Então é como se você não pudesse fazer isso, relacionar essas questões. Então, somado esses três elementos, primeiro, a falta de propósito, de atividade, daquilo que era feito em termos acadêmicos, essa questão relacionada à formação, à educação, a formação intelectual, a educação, e essas verdades cristãs, a integração das verdades cristãs, verdades reveladas na Bíblia, com todas essas questões, né? A formação, a educação e a busca pela verdade. Então, somados a esses três elementos, eu encontrei então no ensino domiciliar um direcionamento para o meu fazer, né? O meu fazer tanto pessoal como o meu fazer profissional. Eu pude, nesse novo ambiente que eu descobri, eu pude integrar eu pude resolver essas três questões. Né? Desde então, eu venho fazendo isso. Eu venho fazendo isso tanto na minha vida pessoal, com os meus filhos, com a educação deles, e também eu venho ajudando outras famílias, outros pais, outras mães e os seus filhos, na formação tanto dos seus filhos como na formação deles mesmos. Eu venho mostrando como que a filosofia pode contribuir para isso. Tá? Então são essas questões de ordem pessoal que eu queria mencionar para vocês e que justificam o fato de eu estar aqui. Tá? E essas duas disciplinas que eu estou ministrando, elas são justamente o cumprimento dessas questões que eu estou apresentando para vocês. São o modo como, junto com o pessoal do Christian Hall e também do King's College, como que nós estamos conseguindo fazer isso. Então eu vou explicar agora um pouquinho mais em detalhes essas questões para vocês, tá? Eu vou falar das disciplinas que eu ensino, que eu ministro. Bom, dito essas coisas, então eu vou passar para o segundo momento dessa apresentação. Eu vou falar então da importância do estudo da filosofia, de como isso pode contribuir para a formação intelectual dos jovens. E, é claro, eu vou falar então, nesse sentido, eu vou apresentar as duas disciplinas que eu estou ministrando.
Então, por que é importante o estudo da filosofia e como que isso pode contribuir para a formação de um jovem cristão? Porque é especialmente importante que um jovem cristão estude isso. Bom, para que isso fique claro para vocês, e aqui eu já vou, falando isso, eu já vou dar uma espécie de apresentação da primeira disciplina que eu estou ministrando, que é o Fundamentos da Filosofia. Tá? Eu vou deixar isso um pouco mais claro adiante, quando eu falar mais em detalhes dessa disciplina. Mas aqui já é uma espécie de antessala. Tá? Por que é importante estudar a filosofia? Tá? Primeiro, é importante, para que isso seja, para que eu possa responder isso, eu tenho que falar um pouco sobre o que é filosofia, de fato. No que consiste o pensamento filosófico. Existem várias respostas possíveis para isso, mas respostas muito diferentes entre si. E algumas delas são parcialmente verdadeiras, algumas são completamente falsas. Mas, de um modo geral, o que é o pensamento filosófico? O que consiste isso? Tá? Isso eu digo para além de uma disciplina acadêmica, tá? Para além daquilo que eu vinha fazendo dentro de uma universidade. O que é o pensamento filosófico? O que a atividade filosófica consiste? No que a atividade filosófica consiste de fato? Bom, o pensar filosófico, isso eu tiro de Platão. Platão, um grande filósofo, e Aristóteles menciona isso, é muito interessante, a respeito do próprio mestre. Em que Platão dizia o quê? Que a atividade filosófica ela tem dois sentidos, duas vias. Uma é qual? Uma é o pensamento que vai em direção ao princípio. E a outra é o pensamento que se dá a partir dos princípios. O que isso significa? Que o pensar filosófico é justamente um pensar que busca os princípios, os fundamentos que justificam ou que tornam significativo ou que conferem sentido e significado, conferem unidade àquilo que se está pensando sobre. Tá? Então, o pensamento filosófico é um pensamento que pergunta pelos princípios. E essa pergunta pelos princípios, pelos fundamentos, ela se dá em todas as disciplinas. Ela não é algo restrito ao pensamento filosófico. Pelo menos deveria se dar. E a minha experiência dentro da universidade me permitiu concluir de que, de fato, isso não ocorre. Quer dizer, você não tem um pensamento de ordem filosófica nas demais disciplinas. Na verdade, para ser bem honesto, nem sequer na filosofia você tem um pensamento propriamente de ordem filosófica, não no sentido que eu estou apresentando aqui. Então, por exemplo, quando você está falando de história, o historiador ele tem que se perguntar sobre os princípios da sua disciplina. E quando eu falo de princípios, são questões da ordem dos fundamentos. Primeiro, coisas como a história possui um sentido, a história possui um significado. Essas questões são de primeira ordem. Um historiador não pode interpretar um determinado fenômeno histórico, um determinado acontecimento, se ele não tem já uma resposta para isso. Se a história é simplesmente uma coletânea, uma colcha de retalhos de acontecimentos que não podem ser relacionados, propriamente falando, porque você não tem um fim último em vista do qual você possa avaliar esses acontecimentos, ou se a história de fato possui um fim último, ela possui um propósito. Essas questões não são debatidas dentro de um curso de história e muito menos os historiadores se fazem esse tipo de pergunta. Esse tipo de pergunta ele já possui uma resposta, você já é ensinado a partir de uma determinada resposta. Essa resposta e essas questões que são os fundamentos, eles são aceitos de maneira passiva pela maioria dos estudantes. Tá? Então não existe essa pergunta pelos fundamentos no curso de história. Isso não ocorre na psicologia, isso não ocorre na geografia, isso não ocorre nas ciências, nenhuma das ciências humanas.
e deveria ocorrer. E mesmo nas disciplinas que nós chamamos de exatas, essas perguntas também deveriam ser feitas. E elas não são. Então, nesse sentido, a reflexão filosófica ela é importante porque você ter uma mente habituada à reflexão filosófica, ela vai te possibilitar, então, fazer essas perguntas. E são perguntas que vão ser decisivas para todo o seu fazer, qual seja a área que você atue. E o segundo caminho, o segundo caminho dentro da reflexão filosófica, seria o qual? A reflexão, o pensamento, a atividade intelectual, que se dá a partir dos princípios. Ou seja, uma vez que você reconheça os princípios, uma vez que você tenha estabelecido esses princípios, você conseguir, a partir deles, tirar as conclusões. A partir dele, avaliar. A partir desses princípios, você medir as coisas. E uma vez que você consiga fazer isso, você consiga pensar em direção aos princípios, depois a partir deles, e desse modo você fecha um círculo, você tem o quê? Você tem um pensamento que é consistente e um pensamento que é coerente. Se você consegue fazer isso, evidentemente, de maneira adequada, você consegue reconhecer os princípios que são de fato verdadeiros e você consegue tirar as conclusões que são de fato necessárias a partir desses princípios. Então você tem um pensamento que é consistente e coerente e, portanto, ele é significativo e, portanto, ele é verdadeiro. E é isso, como eu falei antes, isso é necessário em toda e qualquer atividade intelectual humana. Não é restrito ao pensamento filosófico apenas. Mas o estudo da filosofia, ele faz o quê? Ele desempenha um papel nesse treino, nessa educação, nesse hábito mental. Ele estabelece um caminho de pensamento. Uma vez inculcado, ele vai se colocar em qualquer que seja a atividade intelectual que você esteja de fato engajado, tá? Então, isso é importante. E mais que isso, a atividade filosófica, no que tange essa questão que eu venho falando, ela é similar, né? Ela se estende a todos os campos de saber. Mas a atividade filosófica, por si mesma, ela possui uma especificidade, que é qual? É questionar-se não sobre os princípios de uma determinada ciência, mas é questionar-se de uma maneira mais geral sobre os princípios. Ela se questiona a respeito de princípios que são absolutamente gerais, princípios que são absolutamente primeiros em todos os campos do saber humano. Por exemplo, na ética. Então, a atividade filosófica ela vai fazer o quê? Ela vai se questionar sobre quais são os princípios, os fundamentos da ação humana. Para que nós possamos, então, uma vez identificados esses fundamentos, nós possamos, então, avaliar, nós possamos deduzir, nós possamos mensurar as ações, né? Avaliá-las, julgá-las a partir desses princípios. Mais geral do que isso, ainda nós temos dentro da investigação filosófica um campo de pesquisa que se chama epistemologia, onde se questiona quais são os princípios do conhecimento, de um modo geral, não a respeito apenas do conhecimento dos princípios da ética, ou dos princípios da estética, ou dos princípios do que quer que seja, mas dos princípios do conhecimento desses princípios. Ou seja, é uma questão ainda mais anterior. E é justamente a partir da identificação desses princípios que nós vamos poder responder questões como se há de fato uma diferença entre conhecimento e opinião, se há de fato a possibilidade do conhecimento verdadeiro, se há de fato a possibilidade de um conhecimento significativo, se há de fato a possibilidade do conhecimento, ou se nós estamos presos a uma espécie de relativismo absoluto, em que cada um é a medida de todas as coisas, a medida do bem e do mal, a medida do certo e errado, a medida do feio e do belo, a medida do justo e do injusto, enfim, a medida
do real como um todo. Então essas questões são, são questões de ordem filosófica, né? E dentro da filosofia existe um outro campo que é ainda mais anterior a esse, ou talvez mais fundamental, nós chamamos de ontologia ou metafísica, em que nós, o filósofo, pelo menos os filósofos, os não acadêmicos, né, os filósofos antigos e alguns outros ao longo da história, se perguntaram sobre os princípios da realidade como um todo. Tá? Quais são esses princípios? E depois, uma vez que eles pensaram em identificar esses princípios, quais são as conclusões que se pode ter a partir deles? Então, a atividade filosófica, ela consiste nisso, em se perguntar sobre os princípios e depois pensar a partir deles. Então, dito isso, vocês conseguem já, pelo menos, antever qual é a importância disso para o cristão, na medida em que nós, como cristãos, nós conhecemos qual é o princípio de todas as coisas. Então, a filosofia, a educação filosófica, o desenvolvimento de um hábito filosófico, ele nos permite o que enquanto cristãos? A pensarmos todas as coisas em direção ao princípio de todas as coisas, que é quem? É Cristo. Então o cristão ele vai pensar todas as coisas em direção a Cristo e depois vai pensar todas as coisas a partir de Cristo. E nisso ele vai fazer o quê? Ele vai ter um pensamento consistente e coerente acerca de todas as coisas. Tá? A educação filosófica ela vai contribuir para aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios 10. Eu sempre uso essa passagem para ilustrar a importância da educação filosófica para o cristão. Quando Paulo fala em 2 Coríntios 10, a partir do versículo 4, quando ele está falando, ele diz que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Sofismas é uma palavra grega, são falsas ideias, são ideias que são mentirosas, são enganadoras. Então, a palavra de Deus, as nossas armas, elas têm o poder em Deus para destruir essas fortalezas. Fortalezas que nós encontramos aonde? Dentro dos ambientes acadêmicos, onde são produzidas versões sobre a realidade. São produzidos o quê? São produzidos medidas para que as pessoas possam mensurar o bem e o mal. Tá? Então, as nossas armas como cristãos, elas são poderosas para destruir essas fortalezas, anulando esse tipo de sofisma. E mais, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tá? Então, a educação filosófica, propriamente, né, uma educação propriamente filosófica, ela vai ajudar a fazer isso. E, na continuação, Paulo diz o quê? Ela diz que ela diz o quê? Que as nossas armas são poderosas para destruir essas fortalezas, anular esses sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e mais, né, para trazer cativo todo o pensamento, todo o entendimento, todo o conhecimento. Tá? Então, o treino em filosofia vai nos ajudar a fazer isso. Tá? É uma ferramenta que vai contribuir para isso, para trazer cativo todo o entendimento, a obediência de Cristo. Na medida em que nós temos esse percurso que vai das coisas ao princípio e do princípio às coisas. Você vai trazer cativo todas as coisas à obediência de Cristo. Então, uma educação filosófica com bases cristãs, ela vai contribuir nessa tarefa. Ela vai contribuir para o quê? Para o cumprimento disso que Paulo está falando em 2 Coríntios 10, do versículo 4 até o versículo 6. Tá? Vai contribuir para isso. E essas duas disciplinas que nós estamos oferecendo
a partir do Christian Hall e dessa parceria com o King's College, elas têm justamente essa função, tá? Ajudar o jovem cristão a fazer isso, tá? E como que eu faço isso? Para não deixar longo demais esse vídeo. Eu começo a fazer isso a partir da disciplina chamada Fundamentos da Filosofia. É a disciplina principal, é a primeira disciplina, tá? Eu venho oferecendo ela desde o semestre passado. E nessa disciplina, o que eu tento mostrar para o jovem nessa disciplina é esse caminho. Eu pego uma questão filosófica de primeira importância, mostro quais são os problemas, associados a essa questão, por que ela é problemática, quais são as consequências dela, tá? Se ela não for resolvida, qual é o tipo de prejuízo que nós teríamos que enfrentar. Mostro que essa questão ela não se resolve dentro do pensamento filosófico. Então, o homem não tem condições por si mesmo de resolver essa questão. E aí, uma vez que isso está bem estabelecido, então nós vamos até o texto bíblico e aí eu mostro como que no texto bíblico aquela questão se resolve, tá? Eu vou dar uns exemplos aqui para vocês, para que isso não fique tão abstrato. O primeiro tema que eu trato, a primeira questão, problema filosófico de primeira grandeza que eu trato com os meus alunos é responder o que é filosofia. Essa é uma questão filosófica de primeira ordem, por incrível que pareça. Tá? Na verdade, a filosofia busca isso, né? Responder coisas, né? Dizer o que é cada coisa. Né? O que é o belo, o que é o justo, o que é o homem, coisas dessa ordem. E o que é a filosofia, evidentemente, que é uma questão de ordem filosófica. E na história do pensamento, filosófico, existem várias respostas para essa questão. E elas são muitas vezes contraditórias entre si. Então, nessa disciplina eu tomo como ponto de partida a ideia de que, a partir da própria palavra filosofia, que é uma palavra grega e significa o amor pela sabedoria, então a partir dessa ideia do amor, do desejo por saber, do desejo pelo conhecimento, que é algo que Deus coloca em nós, né? Aristóteles abre a principal obra dele filosófica, ele abre ela com essa frase: todos os homens desejam por natureza conhecer. É algo assim extraordinário, né? E de fato é verdade, né? Isso é algo que Deus coloca em nós, né? Esse desejo pelo conhecimento, por conhecer. E esse desejo se manifesta de que modo lá a partir de Gênesis? Como que se manifesta? De dois modos. O primeiro é quando Deus traz os animais para que Adão os nomeie. Adão está conhecendo a criação. Então, esse desejo de conhecer se manifesta aí, se revela desse modo a nós. E o segundo momento em que esse mesmo desejo se manifesta é qual? Na queda. Quando o homem deseja o quê? Deseja conhecer o bem e o mal a partir de si mesmo. Então, esse desejo de conhecer que é natural ao homem, ele se manifesta de dois modos. Um é dentro daquela plataforma que Deus estabelece. Tá? Dentro daquele ambiente que ele estabelece e no qual você vai poder, de fato, conhecer as coisas, tais como elas são. E a segunda ambiente é esse ambiente que o homem se aparta de Deus e tenta conhecer por si mesmo as coisas. Ele tenta ser a medida de tudo. E a Bíblia nomeia esses dois tipos de atividade intelectual, por assim dizer, como sabedoria. Né? Só que uma sabedoria ela chama de quê? Nós temos isso em Tiago. Ele chama de terrena. Existem várias passagens, enfim, Eclesiastes, nós temos aquela sabedoria maldita, terrena, como Tiago diz, né, é mesmo diabólica, demoníaca. E uma sabedoria que é o quê? Que é do céu, né, que é a sabedoria que, como Paulo fala, que nos revela, que é o próprio Cristo, aquele por meio do qual todas as coisas foram feitas.
Então existem duas sabedorias. Eu mostro isso para os meus alunos, a partir do texto bíblico. E o homem tem, por natureza, um desejo de saber. E aí ele tem uma escolha. Qual é a sabedoria que ele vai amar? Uma sabedoria é a sabedoria do mundo. É essa sabedoria que nós chamamos que eu chamo de filosofia secular. É uma sabedoria que não leva a lugar nenhum. Ela é simplesmente uma estrada para lugar nenhum. Ela é o que eu costumo falar com os alunos. Ela é um caminho que leva a lugar nenhum. E nós temos essa outra sabedoria, que é propriamente sabedoria, que é a que nos leva a Deus, né? Que nos leva ao verdadeiro conhecimento, ao conhecimento da verdade. Então, a atividade filosófica, ela é esse tipo de atividade. E para que ela seja esse tipo de atividade, ela precisa se dar a partir do princípio verdadeiro, que é Cristo. Então, o problema da filosofia, quer dizer, a resposta pelo o que é a filosofia, ele se revela única e exclusivamente a partir do texto bíblico. E aí eu digo para os meus alunos, o quê? Isso não só para eles, né? Eu sempre que eu tenho a oportunidade, eu digo que uma vez que você tem esse entendimento que eu estou apresentando aqui para vocês, você então está comprometido com o seguinte, de que só o cristão verdadeiramente pode ser filósofo. Só ele pode ser verdadeiramente um quê? Um amante da sabedoria. Só ele pode verdadeiramente amar a sabedoria. E nesse sentido, só o cristão pode ser filósofo. É muito interessante. Então eu mostro isso já logo nas primeiras aulas desse curso de Fundamentos para a Filosofia. E a partir dessa ideia, então eu seleciono os principais ramos da investigação filosófica, que são, como eu já mencionei, a metafísica e a epistemologia, né, que você trata os princípios da realidade como um todo. Você se pergunta sobre isso, e sobre os princípios do conhecimento, de um modo geral. E aí eu mostro como que isso nos textos antigos, tá? A partir de Platão e de Aristóteles. Porque nesses textos, essas questões elas estão mais claras. E como eu falei, as questões filosóficas elas não estão restritas a uma época, tá? Elas são verdadeiras no passado, no presente e no futuro. Elas são questões permanentes. Então, uma das questões da epistemologia, desse estudo sobre o conhecimento, primeiro, o que é o conhecimento? Tá? E a segunda se é possível conhecer. Dado uma determinada compreensão acerca do conhecimento, se é possível conhecer. E aí, nos textos antigos, Platão e Aristóteles, eles nos apresentam dois grandes problemas. Nós chamamos de aporias. Né? Que são o quê? Que são problemas que, se não forem resolvidos, eles impossibilitam o conhecimento. Um desses problemas se chama a aporia do Meno, que é apresentado por Platão num diálogo chamado Meno, em que ele se pergunta sobre a possibilidade mesma do conhecimento. E a segunda aporia, a Aristóteles nos apresenta, já no plano das demonstrações, o conhecimento seria o conhecimento baseado em razões, baseado em princípios. O Aristóteles nos apresenta um problema também relacionado ao conhecimento dos princípios, que nos levaria a uma espécie de regresso ao infinito, né, em que eu teria que conhecer sempre algo baseado em algo. Isso implicaria num regresso ao infinito. Então, essas duas aporias somadas, elas simplesmente inviabilizam o conhecimento. Em termos, nós entendemos o conhecimento como um conhecimento daquilo que é de fato, um conhecimento baseado em razões, baseado em causas, em princípios. Ou, em outras palavras, essas duas aporias impossibilitam o conhecimento filosófico, tal como eu estou apresentando aqui para vocês. E aí, tanto Platão como Aristóteles propõem soluções para essas duas aporias, e ambos fracassam. Tá? E a história do pensamento filosófico, em grande medida, é uma tentativa de responder essas duas aporias. E nenhum filósofo, em nenhum sistema proposto, consegue resolver elas a contento. Isso é muito interessante.
Você percebe isso ao longo da história da filosofia. E contemporaneamente, hoje, né, essas questões elas não se colocam mais, não porque elas foram resolvidas, porque simplesmente elas foram deixadas de lado. Né? E não é gratuito, portanto, esse relativismo que impregna todas as discussões que nós temos hoje em dia. Né? Nós vivemos num ambiente onde as pessoas falam coisas como a minha verdade, a sua verdade. Cada um tem a sua verdade. Esse tipo de pensamento ele é totalmente caduco, né? Um pensamento que é uma espécie de contradição em termos, né? Isso é uma impossibilidade lógica, isso viola as leis mais fundamentais da lógica. Não tem coerência, não tem consistência. É um pensamento antifilosófico. E o nosso mundo, o mundo de hoje, ele é assim, ele é refratário à racionalidade, ele é refratário à verdade. Então nós vivemos num mundo em que as opiniões, todas as opiniões são bem-vindas, menos aquelas em que se fala da existência de uma verdade absoluta e de um padrão para todas as coisas, como é claro, as verdades cristãs, as verdades que nós temos reveladas no texto sagrado, na Bíblia. Então, eu mostro para os alunos isso, quer dizer, ou seja, você não tem dentro dentro de um ambiente secular, dentro de um ambiente que está isolado, né, apenas no homem, né, e apenas nos recursos humanos, você não tem uma solução para os problemas inerentes ao conhecimento humano, a possibilidade do conhecimento. Você precisa de algo de fora disso para que se resolva. E a Bíblia, eu mostro ao longo do curso, desse curso de introdução à filosofia, aos fundamentos da filosofia, eu mostro justamente como que o texto bíblico ele dá conta, tá, de resolver pontualmente, tá? Não é resolver de um modo geral, é resolver pontualmente os problemas, esses dois problemas, essas duas aporias que ameaçam a possibilidade do conhecimento de um modo geral. E o mesmo eu faço no plano da metafísica, onde aí eu parto especialmente do texto aristotélico, em que o Aristóteles, nesse texto, nessa obra, que é a obra principal dele, chamada Metafísica, ele inicia o tratado falando que está apresentando o tipo de conhecimento, um tipo de ciência, como ele usa a palavra, que possa ser chamado de verdadeiramente filosofia, que é o conhecimento sobre os primeiros princípios e as primeiras causas de absolutamente todas as coisas. Tá? E é interessante, e aí eu chamo a atenção para os meus alunos, que o próprio Aristóteles, nesse tratado, ele, em um determinado momento, ele designa essa ciência, que ele chama de sabedoria, no primeiro momento, ele chama ela de teologia. É o primeiro uso da palavra teologia num contexto assim específico, né, designado a esse campo de estudo a respeito dos primeiros princípios de todas as coisas. Então Aristóteles diz, olha, a verdadeira sabedoria é o que eu estou chamando aqui de teologia. E o projeto filosófico dele não dá conta, né? Ele não é bem sucedido, mas ele enfrenta certos problemas, que são problemas que se não forem resolvidos, eles, como ele mesmo fala, não ameaçam só a possibilidade do conhecimento, mas ameaçam a própria estrutura do real. Ele precisa resolver esses problemas, porque senão, de outro modo o mundo se torna inconsistente. Não só o discurso sobre o mundo, mas a própria estrutura do mundo seria contraditória e inconsistente. E ele não consegue resolver. Tá? É muito interessante. Aí eu mostro para os alunos, claro que de uma maneira, eu estou falando aqui para essas coisas extremamente áridas e complexas. E são, de fato. Mas eu mostro isso de uma maneira adequada para o público-alvo, né? Que são jovens aí entre os seus 14 e 18 anos, né? Pelo menos nessas turmas em que eu estou ministrando atualmente. E eu mostro, então, a partir do texto bíblico, o que falta, quais são os elementos que faltam para dar consistência e coerência ao mundo. Tá? Então eu faço esses dois movimentos.
a partir da identificação do problema, né, da identificação da impossibilidade de resolver o problema meramente por um esforço humano, e aí como que através daquilo que nos é revelado na Bíblia, nós temos então a solução para esses mesmos problemas. E fazendo isso, eu percorro esse caminho que eu mencionei para vocês logo no início, que é esse caminho que vai em direção ao princípio, perguntando por ele, e depois se dá a partir dele. Tá? Eu faço isso nessa disciplina chamada Fundamentos da Filosofia. E nessa segunda disciplina, que é uma disciplina nova e vai ser oferecida a partir do próximo semestre, a disciplina da ética, eu faço esse mesmo percurso, exatamente, mas aí tratando especificamente das questões associadas à ética, é claro. E aí eu trato também, a partir de Platão e a partir de Aristóteles, a partir de duas aporias que os dois apontam, como que uma das aporias se chama a aporia do Eutífron, em que o Platão se pergunta sobre qual é o critério para que eu possa julgar toda e qualquer ação como moral ou não. E aí ele se pergunta se é um critério que está na ordem dos indivíduos, na ordem das opiniões, ou se é um critério que existe por si mesmo, um critério que existe independente de todo e qualquer indivíduo. E ambas as possibilidades são problemáticas. Ambas as possibilidades resultam em absurdos. E o Aristóteles desenvolve também todo um conjunto, todo um sistema ético para dar conta, em grande medida, dessa pergunta, qual é o critério para as ações morais, as ações éticas, e em última instância ele não consegue resolver também, ele não consegue sair de dentro desse dilema que Platão aponta. E aí eu mostro, quer dizer, a partir desses dois autores tentando resolver uma questão a partir de perspectivas diferentes, em sistemas filosóficos diferentes, né? Eu mostro que eles não conseguem, mas eles não conseguem porque é uma falha do próprio sistema. É uma falha sistêmica. Nenhum sistema de pensamento humano pode dar conta. E a partir disso, claro, como eu estou dizendo, isso são considerações bem gerais, né? Para se fazer um percurso, com um percurso detalhado dessa questão, nós demoraríamos alguns anos de estudo. Mas eu apresento essas ideias para os alunos. E uma vez que eu apresente isso para eles de uma maneira visual e ao mesmo tempo resumida, eu mostro então como que no texto bíblico esses problemas para o critério das ações humanas, o critério para o bem e o mal, se resolve a partir do texto bíblico, e só a partir do texto bíblico esse problema pode ser resolvido. Ou seja, a moralidade humana, ela não é uma questão, ela só é possível, ou seja, a moralidade humana, a possibilidade da moralidade humana, ela se dá única e exclusivamente a partir daquilo que nos é revelado no texto bíblico. Fora disso, nós temos o que em filosofia nós chamamos de relativismo ético. São sistemas que estão circunscritos a uma determinada época, a uma determinada cultura, a um determinado grupo de pessoas. Tá? Então são essas as questões que eu trabalho nessas duas disciplinas. E aí vocês podem perceber que elas são. E esse é um dos motivos pelo qual eu decidi não mais dar continuidade à minha vida acadêmica secular. Né? Vocês podem perceber como que isso difere, o que eu estou apresentando aqui para vocês, difere de uma disciplina que teria que ser dada dentro de uma universidade ou dentro de uma escola. Né? Mesmo uma escola confessional, você não poderia ter tamanha liberdade de apresentar as coisas tais como elas são, né? Nas palavras em que elas deveriam ser ditas. Tá? Bom, para finalizar, então eu vou tratar de algumas questões bem pontuais que talvez alguém esteja se fazendo
né, de como que de fato se dão as aulas, o dia a dia de sala de aula, como é de fato. Assim, por hora as disciplinas estão sendo ministradas ao vivo, é um encontro por semana, em que eu e os alunos nós lemos, enfim, uma seleção de textos que eu faço, nós lemos juntos. Alguns textos, especialmente os textos de Platão, os alunos são convidados a ler junto comigo, né? Eles leem e eu faço comentários, explico sobre a determinada passagem e eles fazem algum tipo de interação, né? Às vezes comentando algo ou fazendo perguntas. E alguns textos, aí são os textos de Aristóteles, são textos bem mais difíceis, né? São textos realmente que requerem um certo conhecimento prévio que os alunos não têm. Então eu faço uma aula mais expositiva. Eu vou lendo com eles linha a linha também, texto, mas aí eu faço a leitura e vou apresentando para eles comentários e trazendo quais são os pontos importantes para aquilo que nós queremos entender naquela aula. Então são aulas desse modo, tá? Um encontro por semana em que nós fazemos esse tipo de interação. As avaliações dos alunos, elas são feitas por essa interação, né? O modo como eles interagem, o modo como eles, enfim, como eles respondem às questões. E também, semanalmente, são propostos questionários relacionados sempre à disciplina, à aula da semana. Questionário para se certificar que eles estão acompanhando. E aí nós temos também fóruns de debate, né, em que às vezes, circunstancialmente, se propõe alguma questão para a semana em que eles possam discutir entre eles, interagir. E, é claro, ao fim de cada semestre, sempre tem um trabalho ali, um tipo de avaliação mais geral, para que se possa perceber exatamente o que o aluno conseguiu perceber, aquilo que ele conseguiu reter, né, de importante ao longo do semestre. Tá? Então é um curso, demanda esforço, demanda interesse, principalmente, né? O aluno precisa estar interessado nessas questões, mas é um curso, como eu falei para vocês, que ele transcende essas questões de ordem que eu chamo de somenos, né? De avaliação e de coisas dessa ordem, tá? Porque ele transcende essa ideia de disciplina escolar, de disciplina universitária. A formação filosófica, como eu falei, ela é algo que se estende para todos os campos do saber e para toda a atividade intelectual. Então, a ideia principal dessa disciplina, e o Christian Hall está oferecendo ela, e o próprio King's College oferece esse tipo de formação de introdução à filosofia, justamente visando essa aplicação maior, né? Essa aplicação mais duradoura desse tipo de reflexão. E é claro, como não poderia deixar de ser, é uma introdução, né? É um primeiro passo no que eu digo uma jornada de uma vida inteira, mas é um primeiro bom passo. Tá? Isso é muito importante. Você dá um passo certo. Porque eu tenho acompanhado ao longo da minha carreira muitas vezes a seguinte situação: o ensino da filosofia é usado para destruir o desejo pelo conhecimento. Isso é muito comum nas escolas, em que o uso de uma disciplina é usado justamente para inibir esse desejo por aprender. E aí por isso nós temos coisas, se ouve muito, é muito comum ouvir a frase ao final do ensino médio de um aluno dizendo assim: eu odeio português, eu odeio matemática, eu odeio filosofia, eu odeio história, eu odeio geografia e por aí vai afora. Né? Por quê? Porque essas disciplinas foram usadas para destruir nele esse desejo pelo conhecimento. E nós queremos o quê? Nós queremos o contrário disso. Nós queremos, com a disciplina, justamente incrementar esse desejo pelo conhecimento. Tá? E por fim,
Algo bem pontual que eu esqueci de mencionar é que tipo de bibliografia é usado, né? Eu sou um professor de filosofia antiga, e eu tenho plena convicção de que todas as questões filosóficas importantes, todas as questões que de fato são questões universais e que são de fato questões universais e que se postulam tanto no passado como no presente e no futuro, foram já postuladas, já foram identificadas pelos filósofos antigos, e mais, eles apresentam ela de uma maneira mais interessante, de uma maneira mais clara do que é feito comumente por filósofos posteriores. Então, nessas disciplinas eu trato quase que exclusivamente Platão e Aristóteles, e na disciplina da ética eu vou tratar de um outro filósofo também, mas é um filósofo antigo chamado Epicuro, porque ele tem um problema ali que ele não consegue resolver e que é muito interessante ver como que o texto bíblico resolve esse problema que ele e nenhum outro filósofo deu conta de resolver, tá? Então, se vocês tiverem algumas perguntas, fiquem à vontade para fazer, né? Ou quer seja agora, quer seja em uma outra ocasião, entrando em contato com o pessoal do Christian Hall, tá certo? Então agradeço a atenção de vocês todos e que Deus os abençoe.